Por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51, a gente hoje vai na lição de número 6, cujo tema é um chamado ao arrependimento. É algo extraordinário para nossas vidas. Eu gostaria de ser, essa manhã, o mais didático possível para você poder entender esse salmo, porque é um salmo de raríssima beleza, mas é impossível, de fato, captar a profundidade desse salmo sem entender o contexto dele. E é o que eu quero fazer uma viagem com a gente aqui essa manhã. Amém, irmãos? Presta bem atenção nesse texto, porque ele é uma oração. E é uma dessas orações que, em alguma vez na vida, a gente sempre faz. São orações retorcidas, machucadas, dolorosas. Essas orações são as mais tremendas, porque elas não têm muito tempo para o religiosismo. É a oração que você faz sem máscara, a outra, não essa, né? É uma oração que distorce a gente. Olha o que diz o texto: ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor, apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, livra-me dos crimes de sangue e minha língua cantará alegremente tua justiça. Senhor, abre os meus lábios e minha boca proclamará teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios e não te agradas de holocaustos, do contrário eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Faze o bem a Sião, segundo tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Amém. Essa aqui é uma dessas orações, como eu disse, daquelas que esmagam a gente. São orações que são falas da alma e só poderiam estar nos Salmos exatamente por isso. Pela capacidade que o livro dos Salmos tem de fazer uma radiografia da interioridade. Calvino dizia que os Salmos fazem a anatomia de todas as partes da alma, e nesse aqui a gente vê bem isso. E quem está dizendo tudo isso aqui é simplesmente Davi. E uma coisa que me encanta, eu estava estudando esse texto essa semana, depois que o pastor me avisou que ministraria essa aula, e eu sempre gosto muito de pesquisar cada vez mais a fundo, quando tenho a oportunidade de estar aqui. E eu achei interessante que logo no começo do Salmo, aí na epígrafe do Salmo, ele colocou assim, ó, ao regente de coro. Isso é no original, ao regente de coro. Ou seja, olha que coisa tremenda, não é apenas uma oração intimista, individualista, subjetiva, socada para dentro, que só eu faço. É uma oração que um Davi, na grandeza dele, percebe que pode ser colocada e projetada na boca de outros que sofrem. Davi entendeu uma coisa que a gente ainda parece não ter entendido, que a gente não faz uma coisa má de vez em quando, a gente é mau. Essa é nossa natureza, e se não é a graça de Deus trabalhando em nós, não sobra nada. Por isso que essa oração é de Davi, mas também é minha, e também precisa ser nossa aqui essa manhã. Amém, irmãos? Eu vou fazer um mergulho com vocês na história por trás do texto, que é para no final a gente entender por que Davi escreve um salmo como esse. Pode ser assim?
Aí eu preciso que você viaje comigo, na sua casa você lê o texto, lá em 2 Samuel, anota aí para você ler em casa, segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12, são a base, o contexto histórico desse texto. Lá em 2 Samuel 11 e 12, aí eu quero mergulhar com você nesse texto. O texto bíblico lá de 2 Samuel 11 diz que na primavera, tempo em que os reis saíam à guerra, Davi estava em casa. Agora, olha a lógica do texto. O texto diz assim, ó, essa é a forma como o texto coloca lá em 2 Samuel 11, que quando os reis saíam para a guerra, Davi estava em casa, não foi. Ou seja, Davi quebra um padrão da guerra, um padrão da época, um padrão da política nacional do tempo. Todos os reis estavam na guerra e Davi não. Davi pensa, não preciso ir. Já treinei um exército maravilhoso, tenho um capitão espetacular, confio em todo mundo. Eu vou ficar daqui, de boa, só comandando. Eu vou jogar o jogo da guerra de longe. Vou ficar daqui. Estabeleci uma liderança que eu já não preciso estar pessoalmente. Ou seja, Davi começa a se apaixonar no capítulo 11 de 2 Samuel pelo poder. E quem se apaixona pelo poder brinca com a vida dos outros. Quem se apaixona pelo poder faz o jogo perigoso da morte. Quem se apaixona pelo poder não está nem aí para vidas que se perdem. Brinca, desperdiça sonhos. Davi é esse homem. Ele está lá, aliás, os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel são os capítulos que sujam a biografia de Davi. É uma coisa que só a Bíblia tem coragem de fazer. Quando você vai para as biografias dos heróis, os grandes feitos sempre aparecem na vitrine. Os pequenos feitos, os desvios de caráter, a tendência ao apodrecimento é jogada no lixo da história. A Bíblia é o contrário. A Bíblia traz para o nosso dia, joga na nossa cara os piores podres dos homens grandes e das mulheres extraordinárias que apareceram lá. Por isso que eu amo a Bíblia. Não é um livro para satisfazer a minha ânsia infantil e adolescente por um herói. É um livro de gente como eu e você. Livro como nós. Aí o texto vai dizer, isso para mim é espetacular, que Davi está lá de longe, simplesmente, olha a sequência do texto em 2 Samuel 11. Diz que numa tarde, olha a frase, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e passeava pelo terraço. Agora raciocina comigo. Israel está em guerra, os outros reis em guerra. O que Davi está fazendo? Nada, tem tempo, vai dormir. Então Davi está, como alguns maridos, dormindo de manhã, descansando à tarde, repousando à noite. Davi faz um passeio pelo terraço, ele vai passear no terraço. Imagina, um rei passeando pelo terraço. Interessante que toda vez que você está passeando, os olhos não têm muito um ponto fixo, é do passeio observar paisagens ao redor. E esse é o grande problema, porque a natureza má do humano se mostra aí. Enquanto Davi está passeando pelo terraço, ele invade a intimidade alheia. Ele vê Batseba tomando banho na sua casa. E eu acho tão estranho quando eu vejo algumas mulheres pregando, por exemplo, e acabando com Batseba. Eu já vi mulheres que chegam babam de ódio da irmã Batseba. Gente, a Batseba é a vítima. Ela está na casa dela, tomando banho dela, no horário dela, imaginando que o rei dela está fazendo o que ele deveria fazer, ir para a guerra. Ela não faz ideia de que ele está ali. O marido dela, sim, é um soldado do exército de elite que está lá lutando pela nação. Ela está no lugar dela, no banho dela, no horário dela. Quem invade a vida dela é o rei. Ele é que olha errado no lugar errado e na hora errada. Hashtag somos todos Batseba, amém, irmãos? A mulher é a vítima do negócio. É que leituras machistas sempre colocam a culpa na vítima, sempre. E ela está de lá, tomando banho dela, tranquilo. Só que aí tem um Davi, que nesse lugar aqui, segundo Samuel 11, não é esse poeta aqui. É só um devasso, que olha de longe e resolve pegar. Quem gosta do poder pega tudo, toma tudo para si. Poder sequestra. Já que é meu, é minha súdita, está no meu reino, eu pego. O capítulo 2 Samuel 11 é o capítulo bíblico na história de Davi, onde mais aparece o verbo mandar, 11 vezes. Davi manda saber quem é, manda buscar informações, depois que descobre, manda trazer. Interessante que ele faz um dossiê, ele levanta uma ficha dela. Quem é essa mulher? E a primeira história que trazem a ele sobre a mulher já é fantástica. Diz assim, ó, ela é Batseba, mulher de Urias, o heteu, ou seja, é casada, tem dono. Mas ele mesmo assim olha e pensa, simplesmente, eu posso, então eu pego. Eu apodero, eu tomo conta. A Bíblia diz que ele manda buscá-la e ela, na condição de súdita, não pode dizer não. Simplesmente vai até a casa do rei. O rei a possui e manda ela de novo. Manda ela embora para casa. A única vez no capítulo 11 de 2 Samuel que não é Davi quem manda é Batseba, porque ela manda uma notícia. Estou grávida. Imagina. Enquanto isso, a guerra corre solta, a coisa acontece. E aí Davi, e agora como é que faz? Estou grávida, o que eu vou fazer? Aí Davi manda chamar o marido dela. Olha que incrível. É um dos capítulos
na biografia de Davi, dos mais frios, onde Davi aparece cínico, brincando com a vida alheia. Olha que incrível. Simplesmente a mulher está grávida lá e Davi manda chamar o marido dela, chama Urias. Agora imagine isso aqui comigo, eu queria que você se colocasse no lugar agora, para você poder entender o impacto histórico disso aqui. Ó. Imagina que você é Urias, heteu, nem é judeu, luta no exército de Davi porque admira Davi como o ideal do guerreiro perfeito. Imagina, você dá a vida por aquele homem, aí de repente você está lutando, vem o arauto do rei oficial e diz assim: Urias, quem é Urias o heteu? Ah, sou eu. O rei manda te chamar em Jerusalém. O que você pensa? Alguma coisa fantástica eu fiz. Eu devo ter matado algum cara que é top desse exército inimigo aí. O rei ficou sabendo, mandou me chamar. Hoje é meu dia de sorte. Imagina como é que você vai para casa. E quando você chega em Jerusalém, você é recebido pelo rei em pessoa. Aí o rei te leva para a casa dele, enche de banquetes, dos banquetes do rei. A gente não faz ideia se Urias já tinha alguma vez pisado no palácio. Só que agora ele foi lá. Ele janta com o rei, ele almoça com o rei começa com umas conversas fiadas. Aliás, o pecador tem sempre essa conversa mole. Ele começa a conversar com Urias mais ou menos assim: como é que está a guerra? Diz aí uma notícia. Interessante que Davi não precisava deslocar um soldado lá da guerra, trazer para Jerusalém para descobrir notícias da guerra. Ele é rei, ele tem uma rede privilegiada de informações. Mesmo assim ele tira aquele rapaz, leva até a sua mesa e começa com a conversa mole: o que você fez? Como é que está a guerra? Conta para mim. Urias vai contando algumas coisas. Olha o que Davi faz. Olha para Urias, porque não era permitido aos soldados na época da guerra, no momento da guerra, estar com suas mulheres. Só que vem Davi e diz para Urias: olha, eu te autorizo, eu sou rei, sou dono da coisa aqui, eu mando em tudo esse negócio aqui, então eu te autorizo a descer para a tua casa e ficar com a tua mulher. Sabe o que Davi está fazendo? Olha bem para mim aqui, ó. Vou mostrar para você um retrato bíblico do que ainda acontece em pleno século XXI nos jogos de poder, na politicagem que rola solta. Existe aqui uma guerra de narrativas, uma montagem para o público. É mídia, é imprensa no estilo de Davi. Olha o que Davi está fazendo. Presta atenção nisso aqui. Ó. Davi está montando a narrativa, a história a ser contada. Davi está dizendo: vai para a tua casa, eu quero que todo mundo escute essa notícia. Eu te autorizo como rei a ficar com a tua mulher. Quando ele descer, todo Israel vai saber disso, e a mulher está grávida. Quando a mulher aparecer, a barriga começar a aparecer, o que o povo vai dizer? Nosso rei é o melhor de todos. Pensa num homem ungido. Ele tirou o rapaz lá da guerra, trouxe o rapaz para cá, e só por causa disso Deus abençoou a madre. A esposa está grávida porque o rei permitiu que o rapaz fosse lá. O povo ficaria de pé e aplaudiria o rei, o homem. Você votaria em Davi na próxima eleição? Ah, votaria. Você não sabe nada, você só vai saber depois. Nós estamos no capítulo 11, o 12 é só quando Natan vem, né? A gente ama esse tipo de notícia, a gente ama esses caras que a gente tem uma narrativa perfeita de quem eles são. Agora olha que incrível, o texto bíblico vai dizer que Urias, presta atenção nisso aqui, ó. Urias ia descendo, saindo do palácio até a sua casa, mas pensou: não posso, Israel está na guerra, os meus companheiros de batalha estão habitando em tendas, o meu comandante está lá sob ameaça, eu não posso simplesmente descer e ficar com a minha mulher, de modo algum. Aí ele dormiu ali entre os soldados que ficavam naquela região, na retaguarda do rei. Aí aparece uma figura sinistra que aparece em todas as histórias e que eu tenho certeza que já apareceu alguma vez na sua vida, e se não apareceu, pode ter certeza que ele vai se revelar em pouco tempo. Chama-se fofoqueiro. Já ouviu falar? Tem em todas as histórias, porque Davi conversa com o rapaz na mesa, manda ir para casa, aí o fofoqueiro no outro dia aparece e avisa para Davi: ó, Davi, fiquei sabendo que Urias não foi para casa não. Conta-se aí a boca pequena, na folha da lei, entre o palácio aqui, que Urias não desceu para casa, desobedeceu tua ordem e ficou entre os soldados aí, ó. O que Davi faz? Manda chamar Urias novamente e já avisa para ele: o que você fez, rapaz? Eu te dei a chance de descer, ficar com a tua mulher, e você me desobedece desse jeito. Eu te trouxe da guerra para cá, permiti que você fosse até a tua casa, e nem isso você foi. Aí Urias diz: não posso, rei, Israel está na guerra, o senhor sabe como funciona. Sabe o que Davi pensa? Bom, do jeito que ele está decidido, ele não vai. O que Davi faz? Dá um outro jantar poderoso, e aí coloca um outro elemento na cena: vinho. Enche a cara de Urias, está no texto bíblico. Ele embebeda Urias, que é para dizer assim: agora toma consciência dele, ele não consegue fazer mais nada. Vai para a tua casa. Olha, imagina essa cena comigo. Urias bêbado, olho pesado. Davi olha para Urias e fala assim: ó, acabou o banquete. Vai para casa, fica com a tua mulher, entendeu, Urias? Aí Urias vai descendo, trocando as pernas, bêbado, no meio do caminho, bêbado. Ele para, tentando se equilibrar e diz: não posso.
Israel está na guerra, as tendas estão armadas, meu comandante está na tenda, está sob ameaça. Vou eu descer e ficar com a minha mulher? Não vou. Ficou no mesmo lugar e não desceu. Eu sei que eu vou assustar você, mas esse texto para mim grita uma das verdades mais indigestas da Bíblia, que naquele dia Urias era um homem melhor bêbado do que Davi sóbrio. Aí quando vem o fofoqueiro, avisa para ele, Urias não foi de novo não, bebeu, ficou deitado lá. Sabe o que Davi faz? Davi pratica um ato de terrorismo de Estado. Ele escreve uma carta oficial, escreve na carta assim para o seu comandante: Joabe, estou devolvendo Urias para você. Quero que você faça uma coisa. Imediatamente eu quero que você o promova, coloque ele na linha de frente, os guerreiros da faca na caveira, os piores, a tropa de elite, bota ele lá na frente. Quando vocês chegarem no mais alto grau da batalha, olha que segunda frase: afastem-se dele, para que seja ferido e morra. Ele enrola aquela carta, sela ela com selo real, entrega nas mãos de Urias. Urias não faz ideia do conteúdo da carta, mas eu garanto a você que naquele contexto, Urias seria capaz de dar a vida por aquela carta, porque ele se sente agora extremamente orgulhoso e privilegiado de, em tempos de guerra, ser portador de uma mensagem oficial do rei. Ou seja, o Davi inventa a carta bomba. Quando ele abrir, ela vai explodir a vida do rapaz. Agora imagine ele chegar com essa carta, entregar para o seu comandante, ficar de longe, e o comandante olhar para a carta, lê, olha para Urias, lê, olha para Urias e pensa: tem uma notícia boa, uma ruim para você. Qual que você quer primeiro? A boa, você é promovido. A ruim, vai ficar sozinho. Imagina. Aí sabe o que acontece? O comandante faz exatamente o que Davi mandou fazer. Arma todo o sistema da guerra, leva Urias, e o comandante leva a ordem tão ao pé da letra que comete um erro tático de guerra, se aproxima demais da muralha, a ponto que tem algumas baixas, algumas perdas, dentre elas Urias. Aí ele manda um emissário oficial, um arauto, correr até lá no rei e contar a história. Imagina isso comigo aqui, imagina essa cena. Davi está olhando lá de longe, esperando alguma notícia, de repente vem o arauto do rei e avisa: rei, houve uma grande batalha, e de repente a gente até se aproximou um pouco da muralha, a coisa foi complicada. Davi ficou nervoso, diz: já avisei para Joabe, toma cuidado, lá de cima da muralha costumam jogar pedras. Não pode aproximar demais, tem tática, não é qualquer coisa, tem guerra, é um jeito certo de guerrear. Aí quando Davi está brigando, de repente o seu arauto avisa: capitão mandou dizer ao senhor que morreu também Urias, o teu servo. Aí Davi diz uma das frases mais tristes da mídia política em tempos nacionais de toda a história. Imagina que um dos maiores heróis da nação agora morre lutando pela nação, e tudo que o nosso líder maior tem a dizer é: morreu, fazer o quê? É exatamente isso que Davi faz. Davi, quando alguém avisa para ele: morreu também Urias, Davi não diz assim: que pena, Urias era um grande soldado, vamos honrar a sua memória, contar histórias sobre ele. Não, ele diz assim: bom, a espada não escolhe a quem ferir. Olha a frase. Traduzindo para hoje, é como se dissesse: está na guerra, vai morrer. Está na chuva, vai molhar. Simples assim. Ele sabia o risco que estava correndo. É extremamente frio, seco, sem vida. Então Davi tem aquela percepção: bom, deu tudo certo. Davi pensa: quando a mulher aparecer grávida, eles vão dizer que foi do rapaz, tranquilo. Davi só não pensou se o menino nascesse ruivo, né? Pensa por um momento. Davi está ali agora de olhos, tranquilo, deu aquela sensação de: bom, eu cometi um erro, mas eu acertei as pontas, ninguém vai ficar sabendo, vai ficar tudo tranquilo. Aí o texto termina dizendo assim: porém, Deus não se agradou do que fez Davi. Aí vem o capítulo 12 de 2 Samuel. Entra em cena um profeta chamado Natã. E Natã sabe como é ser profeta perto de rei. Perto de rei, você só tem duas chances de ser profeta: ou você se vende e vira um profeta de boutique, um profeta tiracolo, profeta de vitrine, que só profetiza o que o rei quer, e esses vencem, eles são os melhores, são celebrados, abençoados, eles ganham o melhor de tudo, porque eles são falsos, e todo falso brilha bem, né? Ou você conta a verdade. Só que existem meios de contar. E é isso que Natã ensina para a gente. Natã não chega lá e avisa: o senhor não gostou do que você fez, você está morto. Não. Natã chega lá, conhece Davi, sabe que Davi é poeta, gosta de construções de história. Natã chega para Davi e diz assim: Davi, vim aqui para te contar uma história. Davi diz: pode contar. E ele começa: tinha um homem, olha que interessante, 2 homens num lugar. Um era pobre, tinha só uma ovelha. E ele amava aquela ovelha, cuidava da ovelha, ela estava dentro da casa dele, às vezes dormia junto com ele, com a família. Ele a tinha como filha.
Já tinha um outro rico no mesmo lugar que tinha diversas ovelhas, muitos bois. Aí um dia o rico recebeu uma visita na sua casa, rei. E sabe o que é interessante? O rico, mão fechada, não quis matar uma das suas ovelhas para dar de comida para o visitante. Sabe o que o rico fez, Davi? Foi na casa do pobre, pegou a ovelha do pobre, matou a única ovelha do pobre, só para servir de comida para o visitante dele. Davi se levanta irado. Quem gosta de matar não perde o gosto. Davi se levanta e diz: esse homem tem que ser morto, e ainda tem que pagar 4 vezes aquilo que ele fez. E irado, babando. Aí Natan dá aquela olhada assim de longe e diz: Davi, tem só um problema. Qual é o problema? Esse homem é o Senhor. Deus viu Davi. Deus sempre vê. Deus vê o que está por trás das máscaras, todas elas. Deus sabe o que existe na construção de uma narrativa. Deus conhece o coração. Deus conhece todos os processos. Deus vê todas as sujeiras varridas para debaixo do tapete. Deus conhece atrás de todos os bons ternos e de todos os lindos vestidos. Deus sabe a força que a gente faz para criar um teatro. Deus conhece. De repente, sabe o que Deus diz para Natan, para dizer a Davi? Olha, Deus manda te dizer, Davi, Ele perdoou o teu pecado, porque você reconhece. É interessante que Davi diz: pequei, eu sei que pequei. Deus perdoa, porém consequências de pecados a gente carrega, elas vêm com a gente. E por causa do que tu disseste, olha que interessante, por causa do que tu disseste, a espada, lembra dela, Davi? Olha o que Davi disse quando Urias morreu: a espada não escolhe a quem ferir. Aí Deus vai e diz assim: por causa do que tu fizeste, a espada, lembra, Davi? Nunca mais sairá da tua casa. Aí dentre os filhos de Davi ele vai ter as piores decepções da vida. Absalão vai fazer às claras o que Davi fez às escondidas. Davi possuiu Batseba escondido. Absalão pega as concubinas do pai e no terraço do palácio, exatamente o lugar onde Davi viu Batseba, ele mantém relações com elas perante todo Israel e cumpre ao pé da risca tudo aquilo que o profeta falou. Com base em tudo isso aí, é que Davi sofre. O filho que ele tem com Batseba morre. É uma crise atrás da outra. Ele a recebe como mulher. E aí ele resolve fazer: quer saber? Vou ter que fazer alguma coisa. Aí ele desce ao mais baixo grau de arrependimento. Aquele arrependimento que não joga a culpa em ninguém. Note que no Salmo 51, em nenhum momento Davi diz assim: Senhor, o Senhor sabe como eu sou homem, eu sou fraco. E a mulher é bonita, estava tomando banho. Não é que eu caí, ela me derrubou. Ele nunca põe a culpa nela. Ele diz: eu pequei. Contra ti pequei, eu pequei. O erro foi meu, Deus. Eu falhei. O escritor chamado John Mason disse que o arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. É assim que é o arrependimento. Olha que tremendo que é isso. O conjunto de salmos que a gente tem dos 51 ao 60 são chamados salmos penitenciais. Você pede desculpa, você pede perdão, você entende, são as músicas do caos, os cânticos para quem tem que enfrentar perigos, ataques, fracassos, perdas. Esses salmos são cânticos que nos mantêm focados em Deus. E a lição que emana desse salmo, o Salmo 51, por exemplo, é que Deus ainda é o Deus que recebe o louvor dos machucados. Olha que pergunta bonita tem para fazer a você essa manhã. O que sobra quando você está esbagaçado pelo pecado? Só a fúria de quem reclama? Ou o salmo que vai ajudar outros feridos um dia a cantar? Ferreira Goulart, um poeta da língua portuguesa, tremendo, diz que cantar só é justo se o nosso cântico consegue arrastar consigo as pessoas que não têm voz. Você consegue cantar depois de ferido? Já tentou cantar chorando? Sai desafinado, mas é tão belo. Dizem que os cisnes cantam mais belamente quando sentem dor. Olha que interessante, o Salmo 51, composto por Davi após esse confronto dele com Natan, é uma coisa tão tremenda porque ele divide. Por exemplo, Schockel, que é um dos maiores pesquisadores do Salmo, Luiz Alonso Schockel, um teólogo tremendo, disse que Davi fez uma coisa brilhante nesse Salmo, dividiu o Salmo em 2 reinos. Olha que tremendo, dos versículos 3 a 11 o reino do pecado, e dos versículos 12 a 19 é o reino da graça. Davi canta após ser confrontado, porque ele sabe que confissão e arrependimento geram libertação e graça, geram perdão. Pecado só sai pela boca, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Essa é a palavra de Deus para nós essa manhã. Confissão, não é um negócio fácil de fazer. Eu quero rapidamente analisar algumas coisas com vocês,
com base nesse salmo. Deu para entender até aqui o contexto, a ideia e o porquê ele escreve o salmo? Agora olha que interessante, Davi usa 3 palavras aqui nesse texto do Salmo 51 para descrever o seu fracasso. 3 palavras. Ele começa com transgressão, que é você e para além de transgredir a lei de Deus. Já estava estabelecido, Davi quebra uma série de mandamentos, transgride, vai para além da própria lei. Ele transgride, depois ele vem com o pecado, estado de rebelião contra Deus. E a iniquidade, que é o caráter distorcido da natureza humana. Eugene Peterson, escrevendo um comentário sobre esse salmo, olha o que ele escreveu, fiz questão de anotar e trazer para você. Aliado ao fato básico de que Deus nos fez bons, o Salmo 8 diz isso, está o fato igualmente básico de que nos tornamos maus. Mais ou menos o mesmo processo que se faz com que uma fruta apodreça. E isso porque nossa experiência de pecado consiste não em praticar o mal, mas em sermos maus. Trata-se de uma condição fundamental da nossa existência, não um lapso temporário que conduz a um erro. Confessar o nosso pecado não é tomar a resolução de não pecar mais, é descobrir o que Deus já resolveu que faria conosco, nós que somos pecadores. E o que Ele resolveu fazer é nos pôr em sintonia com o ritmo das canções de perdão e permitir que o nosso corpo frágil dance. Olha que tremendo. Ou seja, não é apenas que eu falo assim, muita gente acha que arrependimento é isso, é fazer uma espécie de birra gospel. Ah, Senhor, aí expulsa uma lágrimazinha que sai assim no final do louvor, aí põe a mãozinha no peito, balança, faz um ritmozinho, chora e diz, Senhor, nunca mais eu farei. Amanhã se faz de novo, amado. Não tem a ver com choro, tem a ver com dor, com vergonha pelo antigo estado. Tem a ver com saber que é uma cadeia para a qual não quero mais voltar. E sei que sozinho não consigo. É por isso que eu clamo pela graça. Para que esta graça me fortaleça, me ajude. E que quando eu cair de novo, ela me ajude a ficar de pé novamente. Para perseguir, continuar, caminhar, perseverar. Essa é a ideia do texto. É importante a gente entender isso aqui. O maior de todos os fracassos não é pecar. É não se arrepender. Esse é o maior de todos os fracassos. Há muita gente que não faz ideia do que seja arrependimento. Arrependimento não é melosidade sentimentalista que escraviza emoções. Arrependimento não é dizer 3 vezes, eu declaro. Isso é só fuga semântica do mal. Arrependimento não é o quanto eu consigo olhar para o irmão e profetizar, entre aspas. Aliás, profetizar virou apenas positivismo gospel barato. Uma espécie só de estelionato verbal. Você vai, varão, vai para onde, irmão? Nós temos hoje muito mais ato patético do que ato profético. É bom que você lembre de uma vez por todas que o que é o profeta não é aquele que pinta as telas mais lindas no futuro de alguém que está na cadeia. O que adianta alguém atrás das grades ficar olhando apenas a foto de uma paisagem para a qual nunca irá? O verdadeiro profeta põe o dedo na ferida. É Natã, você pecou. Mas agora, a partir disso e com base nisso, construa uma outra estrada que nunca mais passe por esse lugar. Isso é a verdadeira profecia da palavra. Aliás, se você quiser, eu tenho essa manhã 3 palavras proféticas para você. Leia sua Bíblia. Amém? Outra coisa que é interessante, Davi vem, olha que interessante, Davi revela 3 aspectos do caráter de Deus que fundamentam o perdão. Deus não perdoa apenas porque eu fiz um arrependimento legal. Guarde isso aqui, ó. Deus não me perdoa porque eu orei certo. Deus não me perdoa porque eu fui lá e fiz uma série de coisas. Eu segui uma cartilha, 5 pontos, 7 passos e 3 forças. Nada disso. Deus perdoa porque Ele é perdoador. É o caráter dele que é maior do que o meu apodrecimento. E tem 3 coisas em Deus que Davi vai mostrar. É interessante que lá no verso 10 do Salmo 51, Davi ora assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto ou inabalável. Davi entende que em seu estado tinha que criar algo novo. E criar é algo que só cabe a Deus. O homem não pode, pelas suas próprias habilidades, erguer-se do reino do pecado ao reino da graça. Só uma nova criatura pode. Aí, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É criação de Deus, um novo estado sobre a nossa vida. Quais são os aspectos que Davi revela do caráter de Deus? Primeiro, a misericórdia de Deus. E essa palavra é profunda demais. Eu acho tremendo o fato de quanto mais Davi chora e pede perdão, mais ele se aprofunda na misericórdia. Mais ele retrata a misericórdia. E olha que interessante, ó. Essa palavra tem profundas raízes no latim antigo, latim clássico.
E ela é uma mistura perfeita de miser, de onde vem miséria e miserável, e core, de onde vem coração. Ou seja, o que é a misericórdia? É Deus colocar o miserável no próprio coração. Essa é a misericórdia. Olha o que Davi está dizendo: Deus, eu sou miserável, atingi o limite da miséria, mas o teu coração tem espaço para mim. Então o Senhor consegue colocar o miserável no coração. Os amáveis é fácil a gente botar no coração. Agora o miserável dá trabalho, né? Principalmente porque o miserável geralmente sou eu. Dá mais trabalho ainda, né? Ele vem e coloca o miserável no coração. Outra palavra que Davi usa, palavra não, expressão, é o amor inesgotável de Deus. É um amor que conhece todos os podres e que não ignora as falhas. Interessante quando a gente chega e fala assim, que a revelação máxima de Deus na Bíblia é o amor. Que toda expressão de fé cristã só é cristã se for amorosa, que a nossa vida cristã é uma vida de amor. A tendência de muita gente na igreja é pensar, é muito meloso, muito sentimentalista, ou então já correr para o outro lado. Mas e a justiça? Né? Babando de ódio. Já viu que as pessoas evocam a justiça de Deus com raiva? E a justiça de Deus geralmente tem que obedecer à lista de vingança deles. Eles esquecem que justiça sem amor te torna justiceiro e não justo. A verdadeira justiça está imbuída do verdadeiro amor. Não há nada mais furioso do que o verdadeiro amor. Não tem como tirar esse quê de fúria da justiça verdadeira de dentro do amor. Experimenta falar mal de um filho perto da mãe, você vai ver o que é isso. Ela ama, mas ela é furiosa em defender aquilo que ama. É por isso que a gente costuma dizer que não existe filho feio. Já percebeu, irmão? Por exemplo, a pessoa mais triste da igreja é aquela bonita que ninguém diz que ela é. Já percebeu isso? Porque o belo se alimenta do olhar do outro. O belo só existe por apreciação. O que adianta você ser lindo se ninguém falar? Você fica com aquela tentação. É por isso que quanto mais belo, mais atrasado no culto ele chega. Pode perceber. Porque ele quer a entrada triunfal. Ele quer vir do começo, de lá da porta até o púlpito, para saber se visto. Ele é um narciso apaixonado pelo reflexo. Já o feio é tranquilo, liberto. Pode observar. Feio é sossegado, irmão. Você reclama, ele fala, minha mãe me ama, não é? É simples, é lindo, é libertador, é tão tremendo, né? Agora, eu queria que você guardasse isso daqui, não há um amor dissociado da justiça se ele for de Deus. O próprio Deus é amor e é justiça, numa perfeita mescla, juntos os dois. Toda vez que você vira alguém gritando o tempo todo, cadê a justiça? É um justiceiro disfarçado de amor. E não há disfarce pior do que o do falso amor, porque ele pinta um sorriso na cara do bandido, é a face do coringa, ri demais, inclusive de desespero. Terceira expressão que Davi coloca para Deus é a grande compaixão dele. Interessante que, diferente de pena, conjunto pássio, com muita paixão, o mesmo sentimento, é uma ação redentora, resgatadora, que vai além das palavras. É o pai do filho pródigo, que quando vê o menino vindo destruído pela vida, o pai não cria um discurso, não ensaia uma cena. O pai desce, corre e se lança nos braços do filho pecador, produzindo uma das inversões mais bonitas da história. Quando Jesus vai mostrar para mim e para você, na personificação do pai, como analogia, que aquele pai corre para os braços do pecador. Ou seja, não é o pecador que corre para Deus. Deus se lança ao pecador e o abraça. É isso que Davi está dizendo. Eu sou esse pecador. Eu falhei, miseravelmente errei, eu dispus de vidas, eu matei gente. E é tão forte o que Davi fez, alguns escritores chegam a dizer que esse aqui é o caso mais famoso de adultério do Antigo Oriente. Imagina, é o caso mais famoso de sujeira, de loucura que houve em todo esse tempo. É tão sério esse caso, que o nome de Urias vai aparecer na denúncia de Natã. Natã vai dizer, você matou Urias, o heteu. E lá na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, aparece o nome de Urias. É estranho, é uma das raras genealogias em que aparece o nome de um assassinato. Aliás, lá aparece o assassinato completo. É a ficha policial do crime de Davi. Aparece Davi, Urias, ou seja, o assassínio e o assassinato, e o motivo do crime, a irmã Batseba. Os três estão lá, na genealogia de Jesus. E aí João vai dizer, quando a gente pecar, a gente tem um advogado no céu. Ele conhece a ficha dos nossos crimes, ele sabe quem nós somos. Por isso que a gente está aqui essa manhã ainda, podemos adorá-lo e louvá-lo na liberdade do seu nome, porque ele não nos joga fora, ele põe o miserável no coração, ele nos ama do jeito que somos.
É por isso que no versículo 15, Davi faz a seguinte súplica: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Ele está dizendo: só liberto da culpa é que eu sei que o meu louvor será recebido, porque foi uma ação tua. O Senhor abriu para que eu pudesse cantar. Uma coisa que me encanta nesse texto aqui, do Salmo 51, no versículo 6, Davi diz assim: o Senhor conhece a verdade do íntimo. Sabe o que ele está dizendo? Eu fabriquei uma verdade, uma narrativa e vendi para o povo engoliu e comprou, mas o Senhor não, porque o Senhor conhece a verdade do íntimo, não aquela que é fabricada no púlpito, na plataforma, feita para vender, não aquela que usa o teu nome para vender uma imagem, não aquela que se apodera de chavões, produzindo uma espécie de possessão do povo, o povo repetindo aquilo que eu penso. Não, o Senhor conhece a verdade do íntimo. Davi vai dizer assim, Deus, no versículo 8, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Na poética judaica, os ossos são o sentido daquilo que é de mais profundo. É Davi dizendo assim, Deus, a minha dor me massacrou por dentro. Davi está dizendo, eu me sinto um monstro. Livra-me dos crimes de sangue. Eu olho para a mão e vejo pingar o sangue de Urias. Eu sei que eu fiz. Talvez o lado mais difícil de orar a confissão é ter que dizer o que fez. Algumas pessoas tentam se esquivar disso, mas não precisa, Deus sabe. Sabe, mas eu preciso. É terapêutico, é libertador, é psicológico. Poder dizer para Deus, eu fiz, eu trouxe o sangue nas mãos, está aqui, e se não for complicado, eu acho que posso fazer de novo, Deus. Então eu preciso de Ti. Tomara que a gente evolua de apenas cantar, preciso de Ti, para viver a verdade de que não dá para viver sem Ele. Quer ver uma coisa tremenda? Davi nos revela que Deus, como é que Deus nos enxerga depois do arrependimento? Porque o bonito desse texto é que ele tem toda essa carga densa, pesada, monstruosa, mas ele também tem a graça, o refrigério, o descanso. Davi, no texto do Salmo 51, também mostra para a gente como é que Deus nos enxerga depois do arrependimento. Olha que interessante, Davi vai dizer que Deus apaga as nossas transgressões. Sabe o que ele está dizendo? Deus limpa a ficha. É fantástico. É como se ele dissesse assim, Deus viu as minhas transgressões, me trouxe de volta, colocou os meus pés de novo aqui e disse para mim, nunca mais saia desse lugar aqui, eu apago esse processo aqui para que você entenda, o que você fez ficou lá, eu quero você agora num outro tempo, num novo momento, ficha limpa, novas possibilidades, é possível recomeçar, dói, é complicado, leva tempo, mas é possível, dá para recomeçar, porque Deus apaga as transgressões. Davi vai dizer que Deus lava-nos de nossas iniquidades. Sabe o que ele está dizendo? É como tirar as manchas de uma roupa. O termo no hebraico, lava as minhas iniquidades, com isopo purifica. A ideia é profunda demais. Era mais ou menos como as lavadeiras usavam algumas técnicas antigas para tirar as manchas da roupa, do tecido. É ele dizendo assim, Deus, olha o que o Senhor está fazendo comigo. A minha oração, Senhor, é que quando o Senhor olha para mim e enxerga o meu arrependimento, aí o Senhor desce até a mim e lava as minhas transgressões, purifica a minha iniquidade. Sabe o que Davi está mostrando? Em perspectiva, uma coisa que Jesus vai fazer lá em João 13, ele sai da mesa principal, pega uma bacia, enche de água e vai lavar os pés dos discípulos. Irmãos, nós temos um Deus que quer acesso àquilo que é sujo em nós, que toca a nossa sujeira e purifica-nos da nossa iniquidade. Nós não estamos aqui porque somos belíssimos, estamos aqui porque ainda somos limpos e limpos pela sua palavra. Isso aqui hoje é um banho de graça para lavar as nossas almas. Aí ele vai dizer que Deus nos purifica do pecado, ou seja, ele permite de novo o acesso, porque o pecado bota uma placa, não se aproxime. Ele tira, venha, chegue mais perto, você é filho. O pecado não te tira da família de Deus. O que ele faz é acabar com o relacionamento na casa. Você está na casa, mas não se sente mais à vontade à mesa. Aí Deus arranca, perdoa o pecado, arranca a culpa, purifica da iniquidade e te devolve à mesa. Você volta a ser filho, participa da redenção. Você faz parte do milagre da família de Deus. É por causa do arrependimento que a gente experimenta a glória do perdão. Olha, na primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 9, está um dos textos que produzem a alegria do perdão. Olha o que diz João: se confessarmos, conjunção subordinativa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Como é tremendo isso! Toda vez que você vê um irmão que passa o tempo todo procurando alguma coisa, parece que tem aquela tentação de achar mesmo que seu pecado é o maior do mundo, que não tem perdão, lembre desse texto.
Ele está dizendo: eu quero que você saiba que se confessar e deixar, a graça vai atingir você, porque não há pecado que te afaste desse reino, dessa graça nesse nível. Ainda na primeira epístola de João, tem um texto que são dos que eu mais amo. Esse texto que eu vou ler para você, capítulo 3, da primeira epístola, os versículos 19 e 20, é um dos textos que eu mais amo, e eu lembro perfeitamente das primeiras vezes em que eu observei esse texto, ainda no seminário teológico, quanto esse texto mexeu comigo. Olha que texto: nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Que texto libertador! Quantas vezes a gente é condenado pelo próprio coração? Não há carrasco pior do que o próprio coração. Lutero dizia: eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e de todos os seus cardeais. O coração é um perigo, porque existe dentro. Ele assusta, ele apavora, ele não respeita máscaras, lugares sagrados. Para o coração não está nem aí se você tem credencial, se você tem dinheiro. O coração não quer saber. Ele expõe as culpas, ele esfrega na nossa cara o limite, a fragilidade, o que a gente é. Aí vem João e diz assim: se o seu coração está inquieto, intranquilo, diante dele a gente tranquiliza o coração. Ele dá um salto. Olha que tremendo. Porque maior é Deus do que o nosso coração. Guarde isso na sua vida. Maior é Deus do que o nosso coração, e Ele sabe de todas as coisas. Deus não conhece só o pecado, conhece o contexto. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. Diante de Deus, você pode se arrepender. Guarde o que eu vou te dizer: a maior de todas as lições desse salmo deve nos acompanhar ao longo das nossas vidas, todos os dias e em todos os momentos. Ninguém está imune ao pecado, e ninguém deve desperdiçar a graça do arrependimento. A gente está aqui hoje por causa disso. Porque a gente peca, mas porque Ele nos perdoa quando a gente se arrepende. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você, e com você que está em casa aí, pela internet. Ninguém sabe agora o que está passando pela cabeça da gente. Esses momentos são momentos onde Deus mexe com coisas há muito adormecidas. E Ele pode fazer isso, porque maior é Deus do que o nosso coração. Acho que se a gente tivesse por um momento um vislumbre do que é o nosso coração por dentro, a gente choraria algumas noites. Deus nos trouxe aqui essa manhã para lembrar a gente que algumas cirurgias de Deus são feitas assim, no silêncio. Eu amo esse clima aqui, para mim esse é o grande clima de Deus. Não tem cadeiras voando, tem corações se quebrando. E a gente vai para casa tendo a certeza feliz de que maior é Deus do que o nosso coração. Maior é Deus do que o seu coração. Deus é maior do que as tentações que te assolaram e te levaram a cair. Deus é maior do que as coisas que se amontoaram ao longo da sua vida e tiraram de você o controle que você tinha. Deus é maior do que os planos que você fez e fracassaram, e por isso você se julga um fracasso. Deus é maior do que o projeto de família que não deu certo. Deus é maior do que os sonhos que você tinha, mas teve que deixar de lado para viver os de outro. Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Cria em nós, ó Deus, um espírito reto. Não nos lance fora da tua presença. O que Davi está dizendo é tão profundo. Está dizendo: fora da tua presença não existe nada, porque é o Senhor quem preenche tudo. Então, se o Senhor me lançar fora da tua presença, eu simplesmente deixarei de existir para sempre. Não apenas como alguém que morre, mas como alguém que nunca existiu, não houve registro. Permita-me viver perto de ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me concedeu de aqui agora, de algum modo atingir os meus irmãos que estão aqui e que estão aí pelo mundo, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu essa manhã, de, ainda que na perspectiva pequena da nossa fragilidade, enxergar o coração. Lava-nos, purifica-nos, que a gente saia daqui essa manhã completamente restaurados.
sabendo que quando a gente confessa e deixa, no chão do arrependimento nascem as mais belas flores do perdão e da graça. Ó Deus, converte-nos aqui hoje, que a gente saia daqui essa manhã caminhando na novidade de vida, novas criaturas, tudo novo, novo tempo. Abrace-nos com perdão e graça esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.